Brasil Varonil, tudo bom com vocês? Que bom, glória a Deus. Gente, eu tava aqui, né, meditando na palavra de João, capítulo 9, do 18 até mais ou menos o 41. E eu quero aqui, gente, dividir com vocês o que me deixou bem intrigada com essa palavra. Nessa palavra a gente pode ver que, para pregar a palavra, para falar de Jesus, só é preciso ter sido tocado por ele em algum momento, tá? É só preciso você receber algo de Jesus em algum momento. Você não precisa ser teólogo, você não precisa saber a Bíblia de trás para frente, de cor e salteado, não precisa disso não. Eu vou dizer para você exatamente o porquê que eu tô falando isso, tá? Porque aqui nessa passagem, Jesus encontra aquele cego de nascença. E Jesus faz o lodo, coloca nos olhos dele e ele é curado. Até aí, beleza? Todo mundo sabe. Porém, o cara foi interrogado pelos judeus quanto a esse milagre, né? Porque judeu sabia tudo da lei, mas não tinha poder para fazer nada, né? Saber da lei, saber tudo que está escrito na Bíblia, mas se não tiver comunhão e não receber poder, autoridade do próprio Senhor e unção para curar, não adianta nada você conhecer a Bíblia de cor e salteado, não. Mas enfim, então eles sabiam tudo, né? Sabiam da lei, sabiam tudo. Porém, eles não esperavam um Jesus naquele momento, naquela época, né? E o cara chegou lá dizendo o quê? Que encontrou uma pessoa que fez um lodo e curou os olhos dele. Ah, minha filha, o negócio não ficou bom não. O caldo tornou, não quiseram acreditar, porque eles não esperavam que o Messias viesse de um lugarejo, de Nazaré, um lugar simples, do José e da Maria, um cara que nasceu ali, né, um lugar simples, o cara era pobre, humilde, então tipo assim, o Messias deles era um rei, era um homem que nasceria num palácio, né, que andaria numa carruagem, que iria fazendo milagres e maravilhas para todo mundo ver, cheio de pompa. Era esse Messias que eles esperavam, não um cara que nasceu lá em Nazaré, que passando por um lugar, viu alguém cego e curou aí na maior simplicidade como é o evangelho, né, gente? Mas enfim, mandaram chamar quem? Os pais. Não, porque o seu filho era cego mesmo? Eu vou até ler aqui pra vocês. Deixa eu botar o óculos aqui rapidinho. Vou ler aqui, fala aqui, ó. E os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido realmente curado, enquanto não mandaram chamar os seus pais. Então perguntaram, este seu filho, qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Tipo, ele nasceu cego mesmo? Se ele nasceu cego, como é que ele tá vendo? Né? Aí os padres responderam, olha, ele é o nosso filho, ele nasceu cego, mas nós não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, ele já tem idade para responder por si mesmo. Boa saída dos pais dele, né? Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disse, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Não, o cara ele falou, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Aqui mais em cima ele diz, nós somos discípulos de Moisés, sabemos quem Moisés é, sabemos o que ele fez, mas quanto esse homem, não sabemos de onde ele vem. Olha o que o cara respondeu. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem e contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a vontade de Deus. Meu Deus do céu. Fala assim, se vocês não praticam a vontade, eu não posso fazer nada por vocês. Desculpa aí, mas o cara faz a vontade de Deus. Tipo assim, dizendo nessas palavras, né? Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve um homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença havia sido aberto. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Eita, que o cara já estava pregando para os judeus, hein, gente? Meu Deus do céu.
Os caras falaram que ele pensa que é pra estar pregando pra gente. Quem ele pensa que é? Esse ex-cego, né? Aí eles falam assim pra ele. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? Saia daqui. E os expulsaram, gente. Meu Deus do céu. Ou seja, como eu tava falando, comentando, né, comigo mesmo aqui com os meus botões, eu falei, gente, engraçado, né? Que o cara já começou imediatamente falar do poder de Jesus, começou imediatamente falar de quem Jesus é e começou imediatamente a pregar o evangelho. O cara acabou de ser curado e já começou a pregar e falar de Jesus, do que havia acontecido com ele. Eu fiquei pensando, gente, pra gente falar de Jesus não precisamos ter teologia, nós não precisamos fazer uma faculdade, nós não precisamos ter toda a sabedoria do mundo e nem saber a Bíblia toda de cor e salteado, de trás para frente. Isso não é uma regra, isso não é obrigatório para falar de Jesus, sabe? Eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, basta alguém ser tocado por Jesus uma vez para poder falar do quem é Jesus e o que ele pode fazer. O homem acabou de ser curado e já estava pregando, e ele pregou para quem? Para os judeus, gente, que esperavam o Messias, não aquele Jesus de Nazaré. Não era esse Jesus que ele estava esperando. Jesus veio quebrar paradigmas. Jesus não veio como ele estava esperando na mente deles, sabe, um rei que fosse nascer no palácio. Não, Jesus quebrou todo o paradigma, nasceu numa manjedoura, um homem simples lá em Nazaré, e pregar e fazia milagres simples. Jesus veio mostrar que o evangelho é simples. O evangelho é para quem crê e quem recebe de todo o coração, entendeu? E as pessoas pensam que o evangelho é muito difícil, que tem que fazer muitas coisas para receber alguma coisa de Jesus, e ainda mais, que para falar de Jesus é preciso ter anos de estudo, ter anos de igreja, e as pessoas ficam tímidas, com medo de falar de Jesus, porque acha isso, que tem que ter, sabe, um nível máximo de conhecimento e de sabedoria. Não, gente, não precisa. O cara acabou de ser curado, estava pregando já para aqueles judeus. E eu fico pensando assim, meu Deus do céu, os caras ficaram tão sem graça com aquilo tudo que aconteceu. Eles tão sem graça com aquele milagre que aconteceu no nariz deles, na cara deles, com um cara que eles nunca viram na face dessa terra. E o cara falando que o cara é profeta. Enfim, não acaba por aí. O cara virou um pregador, né? Porque quem sai falando isso de Jesus está pregando o evangelho. Quem fala do que Deus está fazendo na sua vida está pregando o evangelho. Se você acha que você tem que estudar muito a Bíblia, que você não se sente digno, que você fala, ah, não, imagina eu falar de Jesus, imagina eu pregar, imagina eu falar de Jesus, como assim? Quem sou eu? Só o pastor pode fazer isso, só um grande homem de Deus, só um teólogo pode fazer isso. Jesus já fez alguma coisa na sua vida? Você já recebeu um milagre? Você já recebeu uma cura? Você já sentiu o toque de Jesus em você? Alguma coisa da parte do Senhor já tocou em você? Cara, é só falar. É só falar. Se você falar para alguém do que Jesus fez, cara, tu já tá pregando. E sabe, é nessa simplicidade do evangelho que você toca as pessoas. É falando do teu testemunho que você toca as pessoas. É só levar para as pessoas aquilo que Jesus está fazendo em você. Só isso. O evangelho é simples. Você vê que ele acabou de ser curado. Ele nem lia a palavra. Ele não sabia ler porque ele não enxergava, gente. Ele não conhecia nada da lei da Bíblia. Mas, cara, o cara já começou a pregar. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Olha isso. E que se esse homem fosse pecador, ele não poderia fazer nada. O cara já pregando. E os judeus, tipo assim, sem saber o que fazer. E agora o que a gente faz? Só nos resta levantar o nosso nariz, né? De hipócrita, porque nós somos os judeus, o homem da lei, os sacerdote, o bambambam, expulsar ele daqui, porque quem ele pensa que é? Para chamar a gente de que a gente não sabe quem é Jesus, que a gente não sabe do que está falando, que ele é quem sabe quem é Jesus. Mas, e gente, não para por aí não.
aqui embaixo finaliza mais ainda o negócio. Olha o que Jesus faz. Termina aí não. Depois que o cara vira um pregador, né? Sai falando de Jesus aí para todo mundo, inclusive para os judeus. Olha o que o próprio Jesus depois fala ao encontrar com eles. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Isso foi Jesus encontrando o ex-cego. Jesus ficou sabendo que os judeus expulsaram ele do templo, com raiva. Jesus ficou sabendo disso quando encontrou com ele. Aí ele falou: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Jesus disse: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Para, eles podiam ter ficado sem essa, gente. E o que eu vejo aqui também é a inocência dele, do rapaz que era cego, a inocência dele, daquele primeiro amor, sabe? Que ele falou assim: Você já tem falado com ele. Aí ele: Senhor, eu creio. Começou a adorar Jesus. Gente, que inocência, que inocência. Eu queria muito que as pessoas tivessem essa inocência hoje, né? De acabar de encontrar com Jesus, acabar de receber uma cura e o adorar, e dizer: Esse é Jesus, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, o Senhor existe, sabe? Mas as pessoas estão muito incrédulas hoje. As pessoas, elas vão na casa de Deus em busca de outras coisas, em busca de riquezas, em busca de ser bem-sucedidas, mas às vezes elas não conseguem encontrar essa inocência, esse amor, essa queimação no peito de alegria por ter encontrado Jesus.